Pessoal, agora nós vamos chegar num tópico chamado de procedimentos auxiliares, tá? E antes que você fale assim, professor, eu nunca vi isso aqui cair em questão de concurso público, não sei para que a gente está estudando isso, aí eu vou contar para vocês o seguinte. Na antiga lei de licitações, não tinha um capítulo de procedimentos auxiliares. Muitos deles existiam, mas não havia um capítulo para defini-los e para dar um nome para eles. E avaliador, quando ele quer elaborar a questão de prova, ele gosta de ter algo para ele sistematizar. Por que questão de concurso adora cobrar modalidade? Porque tem um artigo lá que fala, são modalidades de licitação as seguintes. Só que a nova lei de licitações, ela faz isso com quase tudo. Ela tem um artigo que fala, são modalidades essas, são fases essas. Tem outro artigo que fala, são procedimentos auxiliares estes aqui. Então, como isso fica sistematizado, é um bom tópico para cair em questão de concurso público, tá? São 5 os procedimentos auxiliares dentro da nova lei de licitações, tá? Você pode chamar tanto de procedimento auxiliar de licitação quanto de contratação, porque a lei, uma hora ela chama de procedimento auxiliar de licitação, outra hora ela chama de procedimento auxiliar de contratação, o que absolutamente significa, então, a mesma coisa, tá? O primeiro procedimento que eu vou trazer aqui para vocês, já colocando um resumo de cada um deles, é o credenciamento. Credenciamento, nós já conversamos sobre isso quando falamos da inexigibilidade de licitação. Credenciamento é mais ou menos o que o plano de saúde faz com os médicos e profissionais de saúde. Ele credencia aqueles profissionais que poderão ser atendidos dentro daquele plano. A administração pública também pode fazer esse tipo de procedimento quando ela tem o interesse de contratar várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Outro procedimento é denominado de pré-qualificação. Na pré-qualificação, a administração pública já vai verificar quais são os licitantes, quais são os bens e serviços que atendem a padrões mínimos que a administração fixar. Para não deixar para fazer isso durante uma licitação, a administração pode fazer isso a qualquer momento ao longo do ano inteiro. E aí, eventualmente, quando ela vai fazer a licitação pública, o licitante só vai lá e apresenta determinado documento. Será mais ou menos como se a Receita Federal deixasse o ano inteiro a possibilidade de você ir cadastrando as informações do seu imposto de renda. E aí, quando abre a janela da declaração, você só vai lá dar um enviar. Será mais ou menos essa a ideia, a pré-qualificação. Outro assunto que tem, outro tópico, é o tal do PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Isso aqui às vezes a gente vê quando a administração pública ela vai lá e fala assim, ó, eu não vou fazer isso porque eu estou sem pessoal, estou sem tempo. E às vezes a iniciativa privada quer resolver aquele problema também, porque tem vezes que o setor privado quer que a administração faça algo que vai ser bom para todo mundo, inclusive para o próprio setor privado. Mas aí a administração não tem pessoal, não tem dinheiro, não tem recurso, e a iniciativa privada pega e fala, não, então deixa que eu faço. Seria mais ou menos essa ideia do procedimento de manifestação de interesse. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O quarto item é muito famoso, é o Sistema de Registro de Preços, o SRP, que eu já vou falar um pouco sobre ele. E por fim, nós temos o Registro Cadastral. Registro Cadastral seria um banco de dados de fornecedores da administração pública. Inclusive, nesse registro cadastral aqui, a administração pública pode fazer registro do desempenho contratual pretérito, para saber como que cada uma dessas empresas foram em contratos anteriores da administração pública. Se você for parar para pensar, é o seguinte, o credenciamento não era listado na 8666, mas já existia, tá? Então não é novidade. A pré-qualificação é meio que uma novidade quando eu olho para 8666, apesar de já existir no RDC. O PMI é uma novidade mesmo, não tinha na lei de licitações, esse aí não era falado. O SRP e o registro cadastral já existiam, já eram amplamente utilizados pela administração pública. Então você vê que nem tudo aqui é novidade, só que não existia um capítulo. O que na antiga lei a gente perguntava, tá professor, o que é o SRP? O registro de preços. Porque era um negócio meio problemático, porque na prática, o que acontece? A gente só pegava e falava o seguinte, olha, o SRP, ele não é uma modalidade de licitação. Era isso que a gente falava, não é uma modalidade. A gente também pegava e falava o seguinte, o SRP também não é um critério de julgamento, ou tipo de licitação, como a antiga lei de licitações definia. Mas o que ele era? Não tinha um nome para ele. Agora nós temos um nome para chamar de seu. Então o SRP entra dentro da categoria daquilo que nós conhecemos como procedimentos auxiliares de contratação.
Perfeito, assim como os demais, né? Fechamos esse bloco inicial e vamos começar a falar de cada um deles. E eu começo trazendo para vocês o tal do credenciamento. Credenciamento é talvez o mais famoso desses aqui, junto com o SRP. O conceito de credenciamento está no artigo 6º, inciso 43 da Lei de Licitações, que fala para a gente o seguinte: o credenciamento é um processo administrativo de chamamento público. É um processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados, tá? Então vamos guardar algumas palavras-chave. O que é o credenciamento? É um procedimento de chamamento público. A administração convoca os interessados para prestar serviço ou fornecer bens. Se eles atenderem aos requisitos, quem atender aos requisitos será devidamente credenciado. Vamos colocar então aqui algumas características desse nosso procedimento auxiliar de contratação denominado de credenciamento. Primeiro, a Lei de Licitações diz que o credenciamento é realizado por intermédio de um chamamento público. Às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade de saber o que é chamamento público. Pessoal, o chamamento público é um nome genérico. Eu digo genérico porque várias leis utilizam esse nome para designar um procedimento em que a administração convoca interessados para alguma coisa. Tipo, você solta um edital e chama. Por isso que é chamamento público. Não é algo exclusivo do credenciamento, porque tem chamamento público na lei das OCIPs, tem chamamento público na lei das parcerias, tem chamamento público em um monte de lugar. Então, chamamento público é você soltar um edital e dizer, pessoal, ó, quem é que tem interesse? Vem aqui fazer. Eu estou chamando o público, por isso que é chamamento público. De certa forma, a licitação pública é meio semelhante a isso, né? Porque você também convoca os interessados para esse caso. Mas aqui a gente deu esse nome específico, chamamento público. A administração pública vai convocar os interessados para a realização de determinadas atividades. Ela coloca aqui tanto a questão da prestação de serviços, o que é muito comum. Por exemplo, eu quero convocar aqui o pessoal que vai realizar serviços médico-hospitalares, ou ainda para o fornecimento de bens. O que a administração pública faz no chamamento público? Ela fixa os requisitos para fins de credenciamento. E na prática, o que acontece? Todo mundo que atender a esses requisitos, eu vou colocar assim, ó, entre aspas, todos que atenderem os requisitos são previamente credenciados junto à administração pública. Justamente por isso, quando eu usei a palavra aqui todos, que o credenciamento é considerado uma forma de contratação por inexigibilidade de licitação pública. Eu gosto de falar, de chamar o credenciamento, dizer que o credenciamento ele é basicamente o contrário da exclusividade de fornecedor. Na exclusividade de fornecedor você só tem uma pessoa. Por isso que você faz a licitação por inexigibilidade. No credenciamento, teoricamente você tem todos. Então eles não competem entre si. Não existe uma competição entre os licitantes. Quando você pega um plano de saúde, o plano de saúde ele quer credenciar médicos de determinado município. Ele lança um credenciamento. Um médico está competindo com o outro? Não. Porque o que o plano quer? O plano sonha com todos os médicos sendo credenciados. Porque seria um plano maravilhoso. Imagina qualquer médico ali da sua cidade credenciado no seu plano de saúde. Seria o melhor plano do mundo. Então o sonho do plano de saúde é que todo mundo seja credenciado. O que o plano de saúde faz? Ele publica um edital e fala o seguinte: os médicos que quiserem se credenciar, eu pago tanto por consulta, pago tanto por procedimento e para ser credenciado tem que atender a esses requisitos. Quem quer? Todos que quiserem são credenciados. Não existe competição entre os médicos para credenciar no plano de saúde. Professor, mas plano de saúde não é a administração pública. Não é. Mas se a administração pública fizer a mesma coisa, se ela quiser credenciar médicos, se ela quiser credenciar fisioterapeutas, se ela quiser credenciar empresas para realizar aqueles exames clínicos de laboratórios, ela lança um edital de credenciamento e quem quiser se credenciar
é credenciado, desde que atenda aos requisitos. Só vou colocar uma ressalva quanto à expressão todos aqui, que inclusive eu utilizei em aula, tá? Classicamente a gente fala que no credenciamento você credencia todos, mas o TCU, ele admite em algumas hipóteses que nem todo mundo seja contratado. Tá? Ele admite que você coloque uma fila de prioridade, então em algumas situações você pode até colocar alguns critérios de pontuação. Eu não gosto muito dessa classificação que o TCU fez, mas eventualmente vai que cai na sua prova, tá? Então são todos, ou pelo menos basicamente todos, que você vai ter dentro do procedimento de credenciamento, tá? Artigo 79. O credenciamento poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses de contratação. Isso aqui é legal, tá? Porque imagina você ter que explicar isso aqui numa questão discursiva. Ele pega e fala pra gente que o credenciamento pode ser utilizado quando for uma contratação paralela e não excludente, com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos. E eu vou fazer a explicação de cada uma dessas hipóteses a partir daqui, tá? Então estamos falando aqui do nosso já famoso credenciamento. E aqui eu vou trazer as hipóteses de utilização do credenciamento nos termos da Lei de Licitações. A Lei de Licitações classifica as hipóteses de utilização do credenciamento em 3 categorias. Tá? Categoria número 1. Primeiro caso, ele diz que é para a realização das contratações que se mostrem... Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui. Paralelas e não excludentes. O que seria o paralelas e não excludentes? Paralela vem de estar lado a lado. Isso quer dizer, então, que você pode fazer vários contratos sem que uma contratação exclua a outra contratação. Então, a lei define o seguinte: paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Então, eu posso contratar várias pessoas ao mesmo tempo, e as condições de contratação são padronizadas. Então vamos colocar aqui essas 2 condições para a contratação. Essas contratações são simultâneas, porque elas acontecem ao mesmo tempo. E a administração pública estabelece condições padronizadas, como por exemplo valor e etc. e tal que ela vai pagar. Que eu poderia pegar um exemplo muito utilizado pelas Forças Armadas mais no interior do país, principalmente região Nordeste. Imagina lá no interiorzão do Brasil. Lá no interior, você tem muitas famílias que são aquelas pequenas produtoras rurais. Tá? Essas famílias, elas basicamente plantam para o sustento próprio, essencialmente para o sustento próprio, e às vezes elas plantam ali o que sobra para vender. E não tem comércio, não tem quase nada nessa região. E o que acontece? O próprio poder público é o tomador das frutas, verduras vendidas por esses comerciantes. A administração pública faz o seguinte: vou lançar um edital de chamamento público e vou dizer o seguinte: o tomate, que tem que atender a esses padrões de qualidade, eu vou pagar tanto por quilo. O alface, tanto. Cenoura, tanto. Todas as famílias que quiserem se credenciar, podem se credenciar. Elas são credenciadas e a administração pública vai consumir toda a capacidade produtiva delas. Toda. E ainda assim ela vai ter que contratar mais com o mercado regular. Ou seja, eu vou contratar todo mundo e mesmo eu contratando mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 famílias, ainda assim eu vou consumir tudo de todas elas. Por isso que é paralelo e não excludente. Está ao lado e a contratação de um novo não exclui a contratação dos demais. Segunda situação que eu vou colocar a situação em que a administração pública faz uma contratação, faz o credenciamento, melhor dizendo, mas a seleção fica a critério de terceiros. Vou colocar 2 exemplos para vocês. Quando eu era militar, eu era vinculado ao plano de saúde do Exército, chamado de FUSEX, tá? A gente pagava lá um valor, o Exército tinha o seu próprio plano de saúde.
o Exército lançava os procedimentos de credenciamento para médico, profissional, de saúde, etc. e tal. Então vamos supor que eu machuquei o meu joelho e precisava ir num fisioterapeuta. O que o plano de saúde do Exército ia fazer? Ele emitia uma guia de atendimento para mim e falava o seguinte: Herbert, nós temos essas clínicas de fisioterapia aqui credenciadas. Você pode escolher qualquer uma delas. Ou seja, quem é que fazia a seleção de quem queria prestar o serviço? Não era a administração pública. Quem seleciona o contratado é o beneficiário do serviço. No caso, eu, como usuário do serviço, queria selecionar qual que seria o profissional contratado para me atender. A lei define o seguinte: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Segundo exemplo, a administração pública foi lá, lançou um edital de credenciamento de um posto, daqueles postos para fazer exames clínicos, né? Laboratório para você fazer exame de sangue, por exemplo. Não sei como é que é na sua cidade, mas aqui na minha cidade, eu lembro assim de cabeça rapidamente de umas 4 bandeiras, né? Uns 4 laboratórios diferentes, que tem vários postos ao longo da cidade. Tem o X, o Y, o Z e o W. Se eu vou no posto de saúde e o médico pede para fazer um exame, o SUS vai emitir uma guia, né? O postinho vai emitir uma guia. Ele poderia me emitir uma guia e falar o seguinte: olha, essas 3, tem 4 supostamente na minha cidade, essas 3 aqui estão credenciadas conosco. Você pode escolher qualquer uma dessas 3. A seleção fica a critério do beneficiário direto da prestação. Não é a administração pública que seleciona quem que vai prestar o serviço, tá? Último caso que a lei de licitações coloca para a gente, a situação dos denominados mercados fluidos. Professor, o que é o tal do mercado fluido? A lei de licitações fala o seguinte: mercados fluidos, em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições da contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Nós temos um caso em que há uma flutuação constante de valor da prestação e também variação das próprias condições de contratação, o que impede que você faça uma seleção por meio de um procedimento regular de licitação. Existe um grande problema na administração pública para fazer compra de passagens aéreas. Por quê? Porque a forma como a administração pública quer adquirir as passagens não é a forma como o mercado faz a aquisição de passagens. E eu coloco para vocês a seguinte situação: quando você vai comprar uma passagem aérea, você vai comprar uma passagem aérea para o dia... Eu vou contar um caso. Minha esposa é flamenguista. Eu não sou flamenguista, mas, né, como bom marido, eu acompanho a esposa nas suas... nos seus sonhos, nos seus desejos. Tava tendo um jogo lá da Libertadores, aí tava lá, o Flamengo tava perdendo o jogo, tava quase acabando o jogo, o Flamengo empatou. 1 minuto antes de o Flamengo empatar, eu peguei e mandei a seguinte: se eles virarem esse jogo, nós vamos lá ver a final desse Mundial de Clubes aí. Aí beleza, terminei de falar, o Flamengo empatou. Quando o Flamengo empatou, já acendeu uma preocupação. Aí eu entrei na internet e fui verificar o preço de uma passagem aérea para ir ver a final do Mundial de Clubes. Eis que eu vi o preço estava X. E aí, 5 minutos depois, o Flamengo vira o jogo e é campeão da Libertadores. Naquele momento, eu fui correr atrás do ingresso, né? Porque não adiantava comprar passagem aérea e não ter o ingresso. Aí lá fui eu correr atrás do ingresso. Eis que eu consegui achar o ingresso. Aí volto para comprar passagem aérea cerca de talvez 15 minutos depois da primeira consulta. E o que foi que aconteceu? A passagem simplesmente estava 3x, ou seja, 3 vezes mais caro do que a minha consulta de 15 minutos antes. O que foi que aconteceu? O mercado de passagens aéreas
de viagens, ele tem uma oscilação muito grande de valor, flutuação de valor, isso é natural desse mercado. E essa flutuação de valor é uma flutuação que ela varia em diferentes aspectos. Não é igual gasolina, né? A gasolina ela sobe, desce conforme isso, aquilo, aquilo outro, beleza, isso é normal. Mas ela naquele momento é aquele preço. E deu. Agora quando você vê passagem aérea, de um minuto para o outro pode subir, pode descer. Conforme a quantidade de venda, conforme isso, conforme aquilo. Dia tal vai ter um feriado. Colocar um concurso público em tal cidade, já vai aumentar o preço. Se você comprar com antecedência, é um preço. Se você comprar em cima da hora, é outro preço. Consegue perceber como existem N diferentes variações no preço de uma passagem aérea? Não é só o dia, é a antecedência. Não é só o dia em si, mas mesmo você comprando com antecedência, se houver uma demanda muito grande, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é o exemplo típico de flutuação de valor. Existe nesse tipo de mercado o que nós denominamos de preços dinâmicos. Os preços dinâmicos impedem que você faça uma compra como naturalmente a administração costuma fazer. O que a administração quer fazer? Ela quer fazer uma licitação pública e perguntar o seguinte: quanto que custa uma passagem do Rio para São Paulo? Cara, depende. Para quando você quer, com quanto tempo de antecedência, quais as condições da passagem, você quer direto, não quer direto, quer isso, quer aquilo, varia. Né? E aí, às vezes, a administração quer fazer uma licitação e quer que aquele preço seja o preço para qualquer condição. O mercado de passagens aéreas não funciona assim. Nesse tipo de situação, você pode utilizar o sistema de credenciamento por intermédio da contratação, por causa dos mercados fluidos. Bacana, né? Vamos avançar e vamos resolver uma questão. Credenciamento é um procedimento auxiliar da licitação. Perfeito, já falei para vocês que auxiliar de contratação, auxiliar de licitação é a mesma coisa. Que consiste em um processo administrativo de chamamento público. Ótimo, exatamente isso, é um chamamento público. Em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Exatamente o conceito que está dentro da lei de licitações e por isso que essa questão inédita está correta. Vamos falar de pré-qualificação, tá? Próximo caso aqui dos nossos procedimentos auxiliares de contratação. A pré-qualificação é um processo seletivo prévio à licitação. Você está vendo aqui, ó, eu estou fora da licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto, tá? Deixa eu jogar para cá e eu vou fazer uma breve explicação para vocês do que seria a pré-qualificação dentro das licitações públicas, tá? A primeira coisa que eu quero fazer acerca da pré-qualificação é explicar por que a pré-qualificação é diferente da fase de habilitação. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: quais são as diferenças, para você não confundir, tá? Quais são as diferenças entre a pré-qualificação e a fase de habilitação? Porque a licitação pública ela tem uma fase que é chamada de habilitação. E aí a gente tem que entender por que a pré-qualificação existe se eu já tenho dentro da licitação pública uma fase denominada habilitação. Então, essencialmente, elas são diferentes por N aspectos, mas eu vou resumir aqui em 3 pontos, tá? Ponto número 1. A pré-qualificação é um procedimento auxiliar. E o que é a habilitação? A habilitação é uma fase da licitação. Então, a pré-qualificação não acontece dentro da licitação pública, ela acontece fora da licitação. Então, não é uma fase do processo licitatório, mas sim um procedimento prévio, como a própria lei fez a definição. Segundo ponto, a pré-qualificação ela fica aberta o ano inteiro. Ela fica aberta permanentemente. Então, se você quiser chegar em determinado órgão ou entidade da administração pública e se submeter à pré-qualificação, você pode fazer, independentemente de ter um edital de licitação aberto. Seria mais ou menos como se fosse assim, ó.
Imagina que dentro de um concurso público tem uma última fase em que você tem que comprovar que você atende, que você tem a escolaridade exigida para aquele concurso. E hoje acontece no momento da posse. Mas vamos supor que fosse uma fase do concurso público. Você comprovar que você tem aquele diploma. Isso seria uma fase do concurso. Mas imagina que a administração pública criasse um banco de dados de concurseiro. Você, como concurseiro, poderia se cadastrar na administração pública e já entregar o seu certificado a qualquer momento, independentemente de ter um edital publicado, independentemente de ter um concurso aberto. Aí no dia que você for fazer o concurso, você teria uma preocupação a menos. Não preciso comprovar que eu tenho o diploma de nível superior, porque eu já entreguei isso para a administração pública. A pré-qualificação, ela entra mais ou menos dentro dessa ideia, de você já conseguir provar esses requisitos a qualquer momento, assim como acontece com a habilitação. Existe uma zona cinzenta entre a pré-qualificação e a habilitação nas licitações públicas. Por fim, o procedimento de pré-qualificação serve para pré-qualificar os licitantes, ou seja, aqueles interessados em participar em licitação, mas isso você também tem na habilitação. Qual que é a diferença? Que aqui você também pode qualificar objetos, ou seja, bens e serviços. Vamos pensar no seguinte. A administração pública estabeleceu uma pré-qualificação mínima para análise de caneta. A administração pública federal vai fazer uma licitação daqui a alguns meses para compra de canetas. E esse exemplo que eu estou dando para vocês, para quem trabalha com licitação pública, é uma angústia gigantesca. Você comprar caneta na administração pública é um abacaxi que vocês não têm ideia, porque você compra a caneta ela serve às vezes para assinar um documento, que quando você vai assinar o segundo, ela já foi para o brejo. Então comprar caneta na administração pública é um negócio extremamente complexo. É difícil de você conseguir comprar uma caneta de qualidade. A nova lei de licitações ela permitiria que a administração pública fizesse uma pré-qualificação de canetas. E ela vai dizer o seguinte: agora eu vou fazer uma licitação pública em que somente poderão participar aquelas canetas que passaram na pré-qualificação. A vantagem é que, como a pré-qualificação está aberta a qualquer tempo, eu tenho mais tempo para analisar a qualidade da caneta. E aí, na hora de lançar o edital de licitação, eu já falo o seguinte: requisito para participar dessa licitação, ter sido pré-qualificado. Então, a diferença da pré-qualificação para a habilitação é que a habilitação você analisa só o licitante. Na pré-qualificação você pode analisar licitantes, mas também pode analisar objetos, como bens ou serviços, tá? Outros dois pontos que você tem da pré-qualificação é que ela tem um prazo de validade, ela não dura para sempre, né? Então o licitante vai lá, comparece junto com a administração pública, faz a sua pré-qualificação. Essa pré-qualificação ela tem um prazo de validade de até 1 ano. Tá? Esse é o prazo máximo que pode valer o documento. Então, pelo menos uma vez por ano, a empresa vai ter que aparecer lá para renovar os seus documentos. Só que ela também fica limitada à validade dos documentos apresentados. Imagina o seguinte: você foi se pré-qualificar. Para a pré-qualificação, você tinha que demonstrar a inscrição em determinado conselho. E o seu documento do conselho vence daqui a 5 meses. Você não pode ter um certificado de pré-qualificação de 1 ano, porque daqui a 5 meses o seu documento que foi utilizado para pré-qualificar já venceu. Então, é até o limite do documento ou até o máximo de 1 ano. E, por fim, tem um permissivo importante na lei de licitações, que é justamente o que justifica você fazer a pré-qualificação, que permite que a administração pública promova o que nós chamamos de licitação restrita. Tá? O que seria licitação restrita? Licitação restrita aos pré-qualificados. O que isso aqui quer dizer? Que somente poderão participar dessa licitação aqueles que já obtiveram a pré-qualificação junto com a administração pública. Então, isso pode acontecer eventualmente. É meio semelhante ao que acontecia com a tomada de preços na antiga lei de licitações. A tomada de preço era só para quem tinha registro cadastral. Agora você pode ter uma licitação, não é chamada de tomada de preço, mas que é limitada a quem é pré-qualificado. Por isso que a pré-qualificação fica aberta durante o ano inteiro. Fechamos a pré-qualificação, vamos resolver uma questão.
O procedimento de pré-qualificação fica permanentemente aberto aos interessados, mas terá validade máxima de 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo. É isso mesmo. Ele tem uma validade máxima de 1 ano, fica aberto permanentemente e, lógico, né, é 1 ano ou o prazo máximo de validade do documento, mas o genérico é o prazo máximo de 1 ano e por isso que essa questão está certa. Próximo item, procedimento de manifestação de interesse. O que é o procedimento de manifestação de interesse? A Lei de Licitações define o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, com o objetivo de solicitar à iniciativa privada a propositura da realização de estudos, investigações, levantamentos de projetos e soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Tá? Isso aqui é o tal do PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Sabe quando, hoje em dia está muito comum na internet, eu vou dizer assim, principalmente para quem é, entre aspas, influencer. Né? Influencer. Tipo assim, eu não me considero um influencer, né? Estou muito longe disso. Eu vou influenciar quem? Se eu influenciar a vida dos meus filhos, eu já estou muito feliz. Se eu conseguir influenciar a sua vida para você conseguir alguma aprovação, também fico feliz bastante. Mas a gente tem aí o nome da moda, o tal do influencer. E hoje em dia, tem muita gente oferecendo serviços para estes influencers. Que tipo de serviço, professor? Chega lá, o pessoal faz a tal da análise do perfil do cara na rede social e apresenta para ele um relatório e diz o seguinte, olha, acabei de fazer um relatório aqui para você e eu posso fazer esse processo aqui sem compromisso. O que a pessoa fez? Ela realizou um estudo sobre a rede social daquele influencer e apresentou para ele uma solução inovadora que pode contribuir para o desempenho dele nas redes sociais. Às vezes a administração pública poderia receber algo, claro, com uma complexidade muito maior, da iniciativa privada. Tem uma cidade aí que eu já morei perto, que tem muito problema porque é a cidade litorânea e que sempre fica alagada. Como ela está no nível do mar, e tem alguns trechos da cidade que fica até assim, não sei se é quase zerado, um negócio do tipo. Não existe o escoamento do sistema de esgoto. E aí cai uma chuvinha meia boca, já alaga tudo. Às vezes a própria iniciativa privada poderia apresentar um estudo, uma solução para a administração pública. Aquela, entre aspas, uma solução sem compromisso. Você faz um projeto, um estudo e entrega para a administração pública. Ó, nós financiamos esse estudo, esse projeto e está aqui. Use quando você quiser. Mais ou menos essa é a ideia do PMI, tá? Professor, mas o que a empresa vai ganhar por realizar esse projeto? Né? Diretamente ela não vai ganhar nada. Tá? Então já fica claro isso para a gente. A própria lei de licitações, não num primeiro momento, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A própria lei de licitações fala para a gente que o fato de você realizar o projeto não gera preferência de contratação. Então, tipo assim, fui eu que fiz o projeto, eu tenho que me contratar. Não. Você vai entrar dentro... não vai ter qualquer prioridade na contratação por parte da administração pública. Ela também não gera uma obrigação de a administração pública licitar. Imagina que a administração abriu o PMI, recebeu aqueles estudos que eu falei lá para solucionar o problema daquela cidade, mas aí ela pensou bem, cara, esse projeto é legal, mas isso aqui vai custar uma nota, vai dar um tempo, não vale a pena, não vou fazer. E também não gera a obrigação de ressarcimento. Não adianta chegar lá a empresa e falar, então tá, já que você não vai licitar, faz o ressarcimento aí do custo que eu tive para fazer esse projeto. Não gera nada disso aqui. Então como é que funciona? Qual que vai ser o interesse da empresa em participar do PMI? Primeiro ponto, se a administração pública fizer a licitação, aquele que participou do PMI e que elaborou o estudo, o projeto, ele vai ser remunerado ao final pelo vencedor da licitação. Então a empresa que venceu a licitação é quem vai acabar arcando com o projeto. Eu sei que indiretamente, na prática, quem vai acabar arcando com isso aqui vai ser a própria administração pública, né? Já que ela vai ter que pagar depois para o vencedor para realizar o objeto. Mas diretamente a administração pública não paga para quem elabora o PMI. É o vencedor da licitação que faz esse pagamento. Outro ponto, tá? A lei de licitações diz para a gente
que é vedado, então ela vê que ela é redundante sobre isso aqui. Ela tem um artigo que fala assim, ó, é vedado cobrar da administração pública. Então, pelo menos assim, de forma direta, isso aqui não vai ser cobrado da administração pública, porque a lei de licitações veda esse tipo de cobrança. E por fim tem uma novidade da lei de licitações, que é pensando na contratação das famosas startups. Então a administração pública pode promover PMI restrito à participação de startups. Até porque às vezes aqui você vai ter algumas soluções que envolvam tecnologia, inovação e etc e tal, e aí você pode fazer procedimentos específicos para contratar startups em algumas condições, tá? Isso está dentro da lei de licitações. Então esse é o nosso PMI. PMI entra dentro das grandes novidades aí que nós temos da lei de licitações e contratações públicas, tá? Fechamos esse bloco? Fechamos. Vamos resolver uma questão. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância. Sim, a administração pública pode fazer esse tipo de solicitação. Isso aqui é denominado procedimento de manifestação de interesse ou simplesmente PMI. Agora, para fechar, eu vou dar um pulo nos nossos slides e vou lá para a parte do registro cadastral, tá? Passo, para ficar um pouquinho melhor a contextualização, eu passo a parte em que você estudaria o sistema de registro de preço e vou lá para o finalzinho em que nós colocamos o tal do registro cadastral. Qual que é o conceito de registro cadastral? A lei de licitações, lá no artigo 87, diz que os órgãos e entidades da administração deverão, olha o comando, obrigatório, tá? Deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado, disponível no Portal de Contratações Públicas para efeito de cadastro unificado de licitantes. Tá? O que acontece? Esse registro cadastral ele já existia na 8666, mas cada ente da federação tinha o seu cadastro. A União tinha um, os estados tinham outro e os municípios tinham outro. Na prática, às vezes você era uma empresa do município, se você chegar e jogar na internet, você vai ver o quanto que era complicado de você participar de licitação, às vezes. Porque aí, aí você tinha que, como é que eu participo dessa licitação? Você tem que ser cadastrado. Não, mas eu já fui lá naquele órgão e já me cadastrei. Aquele órgão é da onde? É do município. Não, aqui é a União, você tem que cadastrar aqui só com a gente. Era um abacaxi. Agora qual que é a ideia? Acaba com tudo. Sistema de registro cadastral unificado. Esse registro vai ser um grande banco de dados da administração pública que contém informações sobre os seus fornecedores, em cada um dos ramos. Inclusive, isso aqui pode ser utilizado lá na frente para aquela divulgação do edital que pode ser realizada diretamente aos licitantes. Às vezes você tem a sua empresa e recebe um e-mail ou até um WhatsApp direto no celular falando o seguinte, fazer uma licitação aqui para computadores. Vocês são uma empresa de computadores, não querem participar da licitação? Pode ser um meio de você gerar mais publicidade nas licitações. Também é possível, assim como acontece com a pré-qualificação, também é possível você realizar o que a gente chama de licitações restritas, né? Ou seja, aquelas licitações que somente poderiam participar os licitantes previamente cadastrados, tá? Outro ponto importante, o que consta no registro cadastral? O registro cadastral, além de ter o registro das informações do licitante, ou do possível licitante, qual o ramo que ele trabalha, quanto tempo, quais são os seus documentos, seus representantes, tem as informações básicas da empresa. Tem uma novidade, que é o seguinte, a lei de licitações prevê a implementação do que a gente chama de registro da avaliação de desempenho. Eu gosto de exemplificar essa avaliação de desempenho, óbvio que ela é bem mais complexa do que isso. Eu gosto de exemplificar isso aqui com iFood, Uber, 99, esses aplicativos que hoje em dia nós temos aí, e que você pode fazer uma avaliação daquela pessoa
que está do motorista, da loja, etc e tal. Você tem uma avaliação ali direta. Quando eu vou no iFood ou em outros aplicativos, eu já sei, pô, esse restaurante aqui é bom ou não é bom. A administração pública também pode ter um sistema de avaliação, tá? O que você vai registrar aqui? Se aquele licitante está cumprindo as suas obrigações. Então, por exemplo, a administração pública vai contratar uma fornecedora de canetas. Aí ela já vê, pô, essa daqui, obrigações. Essa daqui, todo mundo está reclamando dessa caneta. Então isso já pode contar nessa avaliação. Verificar se a empresa está cumprindo as suas obrigações. Você pode ter também uma avaliação de desempenho dessa empresa. Essa avaliação de desempenho aqui, na técnica e preço, é considerado dentro da pontuação. E também aqui você vai registrar indicadores de desempenho dessa empresa, indicadores, e também vai registrar aqui a aplicação de penalidades, para a gente saber o seguinte, porque às vezes existe uma grande dificuldade de saber se a empresa está punida ou não. Então você pode ter informações sobre penalidades aplicadas. Essas informações são registradas dentro do registro cadastral. Então o registro cadastral não registra só a empresa, mas também o desempenho contratual dessa empresa. Questão inédita. É vedada a realização de licitação restrita a fornecedores previamente cadastrados. Errado. Você pode ter tanto os previamente cadastrados no registro cadastral, como também os previamente pré-qualificados. Os dois casos você pode ter o registro. E com isso nós concluímos esse bloco dos nossos procedimentos auxiliares de contratação. Fica só o SRP de lado, mas para o SRP a gente vai ter que ter um vídeo, uma aula específica para abordá-lo, tendo em vista a sua complexidade maior. Grande abraço e até a próxima!